Boa noite! O Jornal da Câmara já está começando e você vai ver. Em grande expediente, orador Aristeu Dalalana recorda idealizadores do campeonato de bocha. Passo Fundo foi a cidade que mais fez campeonatos mundiais de bocha. Então isso é muito importante. Então essa homenagem que ele fez não foi só para o Tuti, foi para todos os bochófilos de Passo Fundo, o pessoal do Parque dos Viajantes. Veja o que disse o presidente Márcio Patucci sobre o congelamento dos salários dos vereadores. Nós fizemos a nossa parte, ou seja, congelamos, vamos manter o mesmo valor e entendemos como plenamente justo e possível. Maioria do Legislativo decide pela aprovação das contas de 2007 do ex-prefeito Ayrton Dibe. Acredito que foi feito tudo o que era necessário. Eu li item por item do que foi desaprovado ou foi feito apontamento e vi que tudo foi corrigido. O orador do grande expediente desta segunda-feira foi o PTBista Aristeu Dalalana. O parlamentar utilizou o espaço de honra da sessão para homenagear os idealizadores da Copa Lousada de Bocha. Apesar de ser muito popular entre os idosos, a bocha tem adeptos e admiradores de todas as faixas etárias. Só no município são 15 equipes com mais de 200 atletas. Integrantes da Liga Passo Fundense acompanharam a homenagem na Câmara de Vereadores. A gente pratica esse esporte levando a esposa, as irmãs, os filhos. Eu mesmo joguei com a minha esposa vários anos campeonato, né? Hoje ela não joga mais, mas a gente ainda continua participando. Tu não tem confronto, só tem amizade. Então a brincadeira, o companheirismo, daí praticamente toda vez que a gente se encontra ao final da tarde ou à noite, a gente faz algum tipo de uma janta. E mesmo fora, nos fins de semana, a gente encontra as famílias, isso aí vale muito. O pessoal gosta muito. O Lousada sempre dizia: eu prefiro estar com vocês do que sentado ao lado aí de pessoas de alto nível e que não me trazem nada de amizade e eu não me sinto bem. Na tribuna, o vereador Aristeu Dalalana falou sobre a grandeza do esporte, que na opinião dele tem como diferencial a amizade. É o esporte que mais faz amigos na cidade de Passo Fundo. E todo mundo sabe que, tanto no futebol como na bocha, todo o esporte, eu sempre tive uma ligação muito grande a respeito disso. Eu sempre acreditei que o esporte e os cursos profissionalizantes é a grande salvação da nossa juventude, né? Criança com profissão é certeza de ser cidadão. Criança envolvida no esporte jamais vai estar envolvida com droga, com isso. E a bocha é o esporte da amizade e a gente tem um grande carinho por todas essas pessoas que fizeram esse esporte evoluir tanto, né? Hoje a gente entra num bairro, entra numa vila, no nosso próprio bairro, a gente percebe onde a gente pode fazer uma cancha de bocha nova, a estruturar junto com a nossa comunidade, com os nossos amigos. Nós temos hoje lá crianças de 8 a 80 anos jogando bocha. Ainda no grande expediente, foi destacada a importância da Copa Lousada, que há 20 anos é realizada em Passo Fundo. A disputa de bocha já envolveu equipes nacionais e internacionais. O que acontece com a Copa Lousada é que ela consegue reunir atualmente convidados de 3 estados, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, com 40 equipes participando. Num passado muito recente, teve equipes da Argentina e equipes do Uruguai também, e que hoje a dificuldade financeira talvez não possam vir. Mas é uma homenagem justa a um delegado que trabalhou muito na nossa cidade, o Lousada, e a gente montou essa ideia de fazer essa Copa de Bochas e há 20 anos a gente vem fazendo esse evento e é um evento que a nível de Brasil ele é muito comentado e o pessoal gosta muito de vir jogar aqui. O PTBista também falou sobre a determinação dos bochófilos, que organizam o evento sem a ajuda do poder público. Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. A nossa parte nós sempre fizemos assim. Nós tivemos equipes lá no Boqueirão, do tempo do Atlético Boqueirão, dos maiores clubes que teve em Passo Fundo, o Castanha da Rocha, o Clube União. Hoje a gente tem os nossos clubes nós fizemos com recurso próprio. Nós fizemos com a comunidade, com o nosso trabalho. Da mesma maneira que a gente fazia nos cursos profissionalizantes, sempre fazia com as nossas forças, com o apoio dos empresários lá do Boqueirão. A gente sempre
vai dever essa obrigação para o resto da vida. O vereador Aristeu da Lalana entregou aos jogadores de bocha diplomas de honra ao mérito. O gesto é de agradecimento pela criação de um dos campeonatos mais tradicionais do país. Voluntariamente a gente faz e o pessoal, todo mundo ajuda de uma maneira ou da outra, a gente tem que correr atrás de patrocínio, enfim, toda a organização que você sabe que tem num evento, né? Então isso aí é importante para a gente e valoriza bastante o trabalho da gente, um encontro que nem esse, vindo na Câmara dos Vereadores e ser homenageado toda a equipe com esse brilhante ato que o vereador Aristeu fez agora há pouco. Passo Fundo foi a cidade que mais fez campeonatos mundiais de bocha. Então isso é muito importante. Então essa homenagem que ele fez não foi só para o Tuti, foi para todos os bochófos de Passo Fundo, o pessoal do Parque dos Viajantes, a todas aquelas equipes que participam. Eu sempre digo, quando tu homenageia uma federação, uma liga, tu não está homenageando a liga. Porque sem os clubes de Passo Fundo, todos os clubes, né? A gente deixa aqui uma saudação especial ao Ivonei Dreyer, ao Edson Formigueri, o pessoal lá do Parque dos Viajantes, o pessoal lá do Batuta, o Camoca, o pessoal da BB, que tudo eles, de uma maneira ou outra, ajudaram o Chico, o Tuti e a equipe deles a organizar esses campeonatos que levaram o nome da nossa cidade, né? E quando eu falo a nossa cidade, porque Passo Fundo é de todos nós temos que defender e enaltecer o nome da nossa cidade. Nesta semana, termina o prazo para quitar o IPVA com desconto que pode chegar aos 20%. Na quinta-feira, também vence a última parcela de quem fez a opção de dividir o imposto em 3 vezes. Até o fechamento desta edição, a Receita Estadual havia apurado uma arrecadação superior a 1 bilhão e 200 milhões de reais com o IPVA deste ano. A expectativa é de quase dobrar este valor. E nesta noite, Ana Paula Koenemann recebe a nova presidente da APAI. Estela Rovani é a convidada do programa Cidadania e Atitude, que vai ao ar logo após a sessão plenária. Ela é uma referência realmente e graças ao trabalho dos funcionários que atendem os nossos usuários, né? Tudo bem que tem uma equipe de direção que trabalha, mas o nosso carro-chefe são quem está trabalhando lá dentro, né? Eu sempre digo, nossa, eles são importantes, né? Que atendem o nosso usuário, os pais também, que levam, que confiam, que acreditam no trabalho, né? Imagina, tu leva teu filho, às vezes fica esperando, né? Até de outros lugares, vender na Estina, fica lá esperando para o filho ser atendido. Esses pais também são as pessoas corajosas. E agora nós vamos para o intervalo e retornamos repercutindo a votação das contas do ex-prefeito Ayrton Dipp. Já pensou em castrar seu pet? A castração em fêmeas, além de evitar diversas doenças, se realizada antes do primeiro cio, diminui em até 95% das chances da sua gata ou cadela adquirirem tumor de mama. Também evita a gravidez indesejada, entre outros incômodos com o cio, como a miação nervosa das gatas. O Compata recomenda a castração cirúrgica de seus animais. Além de ser responsável, é uma escolha saudável para os seus bichinhos. Atenção passofundenses, a Guarda Municipal de Trânsito de Passo Fundo funciona 24 horas por dia. E quando quiser entrar em contato para a prestação de algum serviço, os números da Guarda são 3311 1195 e o 153. Para registro de acidentes ou qualquer outro serviço de prestação de serviço no trânsito, entre em contato com nós. E o atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, sem fechar ao meio-dia. Recentemente, o Poder Legislativo optou por congelar os salários de 2016 para os 21 vereadores. Ana Paula Koenemann tem as informações.
O Poder Legislativo votou em regime de urgência o projeto de lei autorizando o reajuste de 11%, que será pago em 3 parcelas ao funcionalismo público, secretários municipais e ao prefeito. Legalmente, os vereadores teriam direito ao mesmo percentual, mas por decisão tomada em reunião do colegiado de líderes, se optou por congelar a reposição anual. Eu conversei com alguns parlamentares que comentaram a atitude tomada na casa. É um direito que todos nós temos perante a lei, mas tendo em vista todos os últimos acontecimentos no nosso país, aqui no nosso município também, inúmeras situações de parcelamento com os nossos funcionários municipais, os professores municipais também. Isso vem de anos já lutando diariamente e aqui muitas vezes a Câmara de Vereadores com o plenário lotado para ter esse reajuste para esses funcionários municipais lutando diariamente e nós como vereadores simplesmente de uma hora para outra acabar aumentando o nosso próprio salário, fica muito injusto perante a nossa comunidade. E relembrando também a todos os telespectadores da TV Câmara, que eu particularmente já abri mão desse reajuste, foi um subsídio ainda aqui votado aqui mesmo na Câmara de Vereadores no ano passado, mais precisamente no mês de agosto, pela qual também eu abri mão desse valor e tenho todos os comprovantes, então não é só da boca para fora. Corre hoje aí em Passo Fundo uma coleta de assinaturas no que diz respeito à baixa do valor dos vereadores. Na verdade, isso é muito preocupante porque esse nobre procurador federal aqui em Passo Fundo que está movimentando essa coleta de assinaturas, quando ele fala que o salário dos vereadores deveria ser em torno de R$900, é preocupante que assim muitas pessoas que aqui na casa estão são profissionais liberais, que fazem uso aqui da política como pessoas que gostam da política e tentam fazer alguma coisa para melhorar esse país nosso politicamente. E não estamos aqui no que diz respeito a virmos aqui buscar salário. Agora eu perguntaria para esse nobre promotor se por R$900 ele viria aqui representar o povo na Casa Legislativa. Talvez ele sim, porque se não me engano existe uma lei que o funcionário federal pode ter representatividade dentro da Casa Legislativa, mas não perde direito ao seu salário. Isso na verdade é um repasse, uma correção dos salários, certo? Mas nós resolvemos, foi unânime a todos os vereadores dessa casa, que tem consciência que esse momento é um momento de recuar, de ajudar tanto o nosso município como o nosso país na questão de salários, podendo de uma forma ou de outra fazer com que isso seja investido na educação, na segurança e na saúde. Esse é um exemplo que a casa deu. Nós temos acompanhado a repercussão de outros municípios, de outras câmaras de vereadores, onde esse debate tem sido feito e, de certa forma, quando entra no aspecto da reposição, ou seja, dessa colocação com o incremento do subsídio, há uma repercussão geral e muitas vezes até uma revolta da população, mas uma resistência em relação a isso. Nós fizemos a nossa parte, ou seja, congelamos, vamos manter o mesmo valor e entendemos como plenamente justo e possível. E na agenda legislativa desta segunda-feira, estava prevista a votação das contas do ex-prefeito Ayrton Dipp referentes a 2007. O parecer do TCE era pela rejeição. E por isso, antes do relatório passar pelo plenário, os vereadores ouviram o advogado do político. Júlio Pacheco informou que muitas questões já estão resolvidas. Fizemos questão de apresentar à Comissão de Orçamento e Tomada de Contas esclarecimentos acerca de todas as medidas que o ex-prefeito Ayrton Dipp adotou no sentido de corrigir todas essas falhas. Foram ajuizadas ações judiciais, foram protocolados projetos de lei que se transformaram em lei e convalidaram uma série de atos que o tribunal aponta como equivocados. Então nós fizemos questão, não é muito praxe
a presença de representante de ex-prefeito nas reuniões de comissão, mas o prefeito Ayrton Dipp, o ex-prefeito, fez questão de se colocar à disposição, esclarecendo todos esses itens à Câmara de Vereadores e também à comunidade. Um dos apontamentos, por exemplo, é referente ao pagamento de merenda escolar aos professores da rede municipal. O Tribunal de Contas ele aponta a necessidade de uma devolução de cerca de R$200 mil, alegando que o professor não poderia almoçar, comer a merenda escolar junto com a sua turma de alunos, que ele deveria devolver, por conseguinte, o vale alimentação que ele recebe. O ex-prefeito Ayrton Dipp entendia, e entendemos ainda agora, que o professor tem direito a receber esta merenda escolar e a não ter descontado o vale alimentação nestas oportunidades, porque ele está, de certo modo, formando os alunos, né? Demonstrando bons hábitos alimentares nesse momento. Então nós não concordamos com essa e outras glosas, como por exemplo as férias, as licenças ou redução de horário de estagiários, que nós sabemos que são jovens, adolescentes que estudam e desenvolvem uma atividade essencial para a administração pública. O advogado disse ainda que será feita uma ação anulatória no tribunal contra a decisão que condenou o ex-prefeito a devolver aos cofres públicos cerca de R$1.800.000. Todas as medidas judiciais foram tomadas, então este valor é um valor apontado, sugerido pelo Tribunal de Contas, que não é adequado a todas as correções realizadas. O erário público não teve nenhum prejuízo em nenhum ato administrativo adotado na gestão de 2007. Então nós temos a plena convicção de que todas essas glosas serão afastadas pelo Poder Judiciário. Veja agora como foi a discussão dos apontamentos em sessão plenária. A maioria dos presentes decidiu pela aprovação das contas. Antes da votação, os vereadores utilizaram a tribuna para debater o parecer negativo do TCE sobre o exercício de 2007 da administração Dipp Corralo. Teve discursos a favor e contra. Mais de 10 apontamentos. E daí vão dizer amém. Estamos fazendo o quê aqui? Estamos representando o prefeito ou estamos representando o povo de Passo Fundo? É só essa pergunta que eu quero deixar. Ele apenas é responsabilizado pela função que ele exerce como chefe do Executivo. Então, hoje, nessa casa, nós vamos dar um parecer que vai ter um resultado no campo jurídico. Porque se lá na frente o prefeito, ou um governador, ou um presidente da República for inquirido judicialmente dos seus atos, o parecer do parlamento, ele é muito válido na hora desse julgamento. Nós imaginávamos que nós pudéssemos sim ter a presença do prefeito Dipp aqui, colocando com sua calma e tranquilidade que ele é peculiar, mas olhando nos olhos de cada vereador e dizendo, olha, esse ato aconteceu assim e foi assim por isso, esse aconteceu assim e foi por isso, mas ele não fez isso. 4 reuniões que nós, enquanto Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, nós trabalhamos em cima deste tema, e uma delas convidamos o Dr. Júlio, representando o prefeito Dipp, o Dr. Júlio Pacheco, que trouxe importantes esclarecimentos com relação a todos os apontamentos do Tribunal de Contas. E, após estes esclarecimentos, os vereadores acharam que não havia necessidade, então, de estar convidando o prefeito Dipp a vir fazer os esclarecimentos, já que o Dr. Júlio Pacheco fez ponto a ponto. De acordo com o vereador Alberi Grando, relator pela CLR, houve na Câmara uma análise minuciosa do processo. Acredito que foi feito tudo o que era necessário. Eu li item por item do que foi desaprovado ou foi feito apontamento. E vi que tudo foi corrigido. Então, vou repetir. Algumas coisas não estavam regular porque não existia respaldo legal para tanto. Quando se criou a lei em 2011, 2012, foi mais uma lei, ela teve seu efeito retroativo. Ela voltou naquele ano e isso é previsto, o Supremo Tribunal Federal, né, faz isso inclusive dentro do próprio tribunal, tratando dos assuntos deles.
Então não tem nada de irregular, de ilegal em fazer isso. Alguém pode dizer, não, como é que se viu uma lei retroativa? Sim, isso é possível. Isso está previsto na Constituição Federal, então é assim que foi feito. E cada vez que tiver uma situação irregular ou aparentemente irregular, se lançar a mão dessa prerrogativa que tem os vereadores de criar uma lei retroativa, pode ser feito sim. Agora, tem que ter o máximo de cuidado para que isso não esconda um ilícito, qualquer uma situação ilegal. Em plenário, 15 vereadores votaram a favor da aprovação das contas e 4 contra. A partir do momento que o Legislativo aprova, está aprovado, encerrou-se as contas do prefeito Dipp. Politicamente, vou deixar bem claro de novo, ele teve suas contas aprovadas. Tecnicamente, que seria o papel do Tribunal de Contas, alguém pode botar em dúvida se foi muito bem analisado. Eu também não saberia dizer isso, porque não participo do Tribunal de Contas, né? Mas, com certeza, a Câmara de Vereadores de Passo Fundo, o Legislativo de Passo Fundo, aprovou, legalizou tudo aquilo que o Tribunal de Contas apontou como possível irregularidade. Votaram contra a aprovação das contas de 2007 do ex-prefeito Ayrton Dipp os vereadores Aristeu da Lalana, Hernani Leimer, Patrick Cavalcante e Paulo Pontual. Acompanhe todos os discursos na reprise da plenária, que vai ao ar logo após o bloco de intervalos. Uma boa noite e até amanhã.